André Luiz considera que as virtudes excelsas e as qualidades morais não são meras fórmulas verbalistas, e sim forças vivas. Se são forças vivas, têm poder de decisão, posto que são as emoções e os sentimentos que qualificam os pensamentos em gestação. Esses princípios dinâmicos e psíquicos, ante a observação, a análise criteriosa e as considerações de Gustave Gelei, representam personalidades distintas e autônomas, as quais se manifestam durante fases de duração variável, indo de alguns instantes a muitos meses. Dentre eles destacam-se as emoções, as sensações, as percepções, as motivações, assim como tantas e todas as experiências se traduzem por um aumento no campo da consciência. Nada se perde em tempo algum, nenhum lance que a vida nos propõe permanece esquecido, desconsiderado, estático ou inerte. Tudo fica gravado de forma indestrutível, tanto na psique quanto nas sempiternas ambiências etéricas, o akasha. Fazem-se sensibilidade no éter cósmico, pois tudo é dinamismo perene. Portanto, por sermos ou apresentarmos uma fração do macrocosmo, isto é, um universo em miniatura, todos os recursos exteriores na sapiência de Miramês se encontram com mais eficiência no interior de cada ser, dependendo da inteligência trabalhar lado a lado com o coração. Caso não os encontramos dentro, isto é, se não conseguirmos acessá-los, o autor novamente enfatiza: todas as forças do bem vêm direcionadas para cada espírito, de acordo com as suas necessidades espirituais, e ficam em torno dele, esperando suas decisões. Mediante o exposto, não há como alegar o esquecimento da luz incriada em nosso favor, pois bem sabemos que ela existe dentro de nós e nós dentro dela. A leitura é da página 348 e 349 da obra O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Você já adquiriu o seu? Caso se interesse em estudar conosco, basta você passar uma mensagem no WhatsApp 11 9 7444 0770 e falar com Neuza Leal. Autografado ou não, faremos o livro chegar até você e será uma imensa honra poder contar com a sua colaboração, com o seu auxílio para que esta mensagem alcance outros arraiais. O nosso estudo de hoje tem um pouco ou muito a ver com a leitura inicial que foi intuída, que foi inspirada para o início. Pois, de acordo com a nossa pauta de trabalho, hoje vamos falar da série evolutiva das espécies dinâmicas. Depois, da matéria à vida. E em seguida, e finalizando, lei das unidades coletivas. Somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. A série é Devassando o Incognoscível, e no monismo de Pietro Baldi, Deus é a criação. Só para lembrarmos, Jesus é o nosso mestre, modelo e guia.
E nós, como crianças espirituais, nele existentes ou existentes, como células do teu corpo, não trabalhamos apenas para harmonizar aqueles que estão à nossa volta, mas para a harmonia do corpo inteiro, que no caso é o planeta Terra. Mais uma vez, devastando o incognoscível, Pietro Baldi, quem é o seu mentor, o médium? A voz de Deus que se expressa em todas as coisas, segundo ele. Porque tudo é vivo e tudo dialoga. Hoje, a quarta parte da série Pietro Baldi. Leis das unidades coletivas será o nome desse programa, dessa live. Nós vamos começar na apresentação, só algumas telas, falando da série evolutiva das espécies dinâmicas. Depois seguiremos com o trajeto da matéria à vida e depois lei das unidades coletivas. Então, na apresentação, está aí, série evolutiva das espécies dinâmicas. Respire fundo, o piloto não sumiu. Se acalme, expanda a consciência, serene sua mente, abra seu coração. A evolução, ao atingir o mais alto vértice da fase dinâmica, caminha para novas criações. Passa dessa sua última especialização mediante a reorganização das formas individuadas em unidades múltiplas, coletivas, a uma espécie de classe mais elevada. Como no último degrau da série estequiogenética, o sistema periódico, os corpos radioativos se transformam em energia. Assim, no último degrau da série dinâmica, a eletricidade transforma-se em vida. Tal como a energia significou diante da matéria, o princípio novo do movimento por onda e a nova dimensão tempo, assim a vida diante da energia significará o princípio novo da unidade orgânica, da coordenação de forças, o princípio da transmissão dinâmica elevado a entrelaçamento inteligente de contínuas trocas e o aparecimento da nova dimensão, consciência. Então, aqui já vimos o trajeto da matéria à vida e da vida à consciência. Só para relembrarmos, tudo cresce e evolui, desde o átomo primitivo, que é o espírito na origem, a mônada primitiva, o princípio inteligente do universo, ao imensurável, porque o arcanjo não é mais o final, nem o Cristo planetário, o Logos solar, o que gerencia uma constelação menor, uma maior, uma galáxia, uma nebulosa menor, uma maior, um universo, a dimensão cósmica. Até agora, o que gerencia uma dimensão é o maior de todos os Cristos. E o que gerencia todas elas é o ser dos seres, a alma do universo. E dentro de cada dimensão, os universos são infinitos. Dentro de um único universo, de 200 a 500 bilhões de galáxias. Dentro de cada galáxia, de 200 a 500 bilhões de sistemas solares. Então, a evolução, ao atingir o mais alto vértice da fase dinâmica, caminha para novas criações. Então, os princípios psíquicos e dinâmicos, os espíritos mais atrasados ensaiam para a vida. Primeiro obedecendo, depois aprendendo a comandar. E esses princípios dinâmicos
nesse eterno transformismo, pode começar na radioatividade, na radiação, na luz, no calor, até chegar à eletricidade, que se transforma em vida e depois a vida em consciência. Então, esse princípio dinâmico passa dessa última especialização, porque tudo está se especializando, mediante a reorganização das formas individuadas. Vamos imaginar formas individuadas dentro de um átomo. Nêutron, próton, elétron. São formas individuadas, aparentemente como se não mudasse a forma, mas dentro das formas, o dinamismo é perpétuo de suas transformações. As formas são salas de aulas e dentro das salas de aulas circula-se os alunos, os mestres e todo o conteúdo, todas as experiências e transformações. Então passa desses princípios dinâmicos, desta fase dinâmica, caminha para novas criações. Depois desta última especialização, mediante a reorganização das forças individuadas em unidades múltiplas coletivas. O átomo já é uma unidade múltipla e coletiva, mesmo se for um próton, é uma unidade múltipla e assim por diante. Então, uma espécie de classe mais elevada, porque aqui ele não está falando mais exatamente dos elementos que compõem os fluidos, mas dessas escalas que nós dissemos, da radiação até a eletricidade e dessa energia gerando vida e a vida gerando consciência. Então, uma espécie de classe mais elevada começa a partir do sistema estequiogenético. Então, como no último degrau da série estequiogenética, no caso, os elementos naturais seriam o urânio, o elemento radioativo, os corpos radioativos se transformam em energia. Então, vai da radioatividade, radiação, luz, calor, etc., até chegar na energia. Assim, no último degrau da série dinâmica do transformismo da eletricidade, transforma-se em vida. A vida constituída a partir de átomos formando moléculas e moléculas formando células. Tal como a energia significou diante da matéria, diante do átomo físico, que ela estava antes, vindo da radioatividade, radiação, luz, calor, eletricidade, até chegar no átomo físico, o princípio novo do movimento por onda e a nova dimensão tempo, da energia física para a psi, assim a vida biológica, diante da energia que a gerou ou que transformou-se nela, significará o princípio novo da unidade orgânica. Qual que é o princípio novo da unidade orgânica? Da coordenação de forças. Em que esse princípio novo vai tornar-se? O princípio da transmissão dinâmica elevado a entrelaçamento inteligente de contínuas trocas e o aparecimento de nova dimensão, que é a consciência, a individualização do ser imortal, do princípio coordenador de tudo que lhe antecedeu. Feito isso, vamos trabalhar agora com mais calma nos dois tópicos seguintes. Até agora é como se fosse uma síntese das etapas passadas. Então, da matéria à vida. Da mesma forma que a natureza cinética, a natureza em movimento, dá à energia sua característica fundamental, a de transmitir-se dimensão-espaço, que ascende à dimensão tempo, ou energia física que transforma-se em psi, o novo princípio da coordenação das forças, num mais débil e caduco, porém mais sutil,
complexo e profundo entrelaçamento cinético, dinamismo, movimento, dá à energia elevada à vida sua característica fundamental de consciência, dimensão tempo, que ascende à dimensão consciência, ou dimensão psi, que ascende à dimensão da consciência imortal. Então vamos retornar. Então, da mesma forma que vimos o movimento dos princípios dinâmicos até a formação da consciência, e agora retomando, então, da mesma forma que a natureza dinâmica, o dinamismo, cinética, movimento, dá à energia sua característica fundamental. Qual a característica fundamental da energia? A de transmitir-se. Transmitir-se de onde para onde? Da dimensão espaço, do mundo biológico, que vai ascender à dimensão tempo, ao mundo psíquico ou perispiritual. O novo princípio da coordenação de forças, que é esse universo psi para o universo da consciência. O universo que gerencia o biológico, o bion no psiátomo. O que vai coordenar a dimensão tempo, esse bion, espaço, tempo, percepção e memória, eternidade, o campo da consciência, inteligência e consciência. Então, um novo princípio de coordenação das forças, no mais débil e caduco, então num estágio mais débil e caduco, mesmo assim sendo, porém já é mais sutil que o anterior, é complexo e profundo o entrelaçamento desse cinetismo, desse transformismo, desse movimento imparável. Ele vai dar à energia que, elevada à condição de vida, energia, eletricidade transformando em vida, agora a sua característica fundamental de consciência, que vai ser o trânsito da dimensão tempo, energia psi, percepção e memória, que ascende à dimensão consciência, inteligência, consciência ou intelecton, indo do percepton, dimensão tempo, para o intelecton, dimensão eterna ou eternidade. Ou viajando da dimensão espaço, bion, para a dimensão tempo, percepton, para a dimensão consciência, eternidade ou eterna, o intelecton. Então, nas formas de vida, o princípio de individuação, depois que a substância atingiu o mais alto grau de evolução e de diferenciação, torna-se cada vez mais evidente. Então, esse dinamismo da consciência. Então, aqui nós vimos a elevação até o estágio de consciência. E se observarmos essa consciência nas formas de vida, o princípio de individuação dessas vidas em profusão, depois que a substância atingiu o mais alto grau de evolução e de diferenciação na vida biológica, em todos os estágios, torna-se cada vez mais evidente essa consciência, porque se num simples átomo vemos a energia nêutron transmutar-se em próton, os prótons em elétrons e os elétrons em fótons, nos fótons vemos a consciência em evidência gerenciando o universo átomo. Então não é tão difícil observar essas realidades. Feito isso, na vida biológica, nesses estágios mais elevados desse dinamismo, nós vamos percebendo essa inteligência, esse quanto de consciência, essa organização, essa ordenação. Já na energia, antes da vida. Então, já na energia, que acontece antes da vida, as formas conquistam uma existência própria e independente de sua fonte originária, que é a luz, que veio lá da luz incriada, psiquismo divino. Então, já
lá como energia, antes de transformar-se em vida, as formas já conquistam uma existência própria e independente de sua fonte originária. Quer dizer, um átomo já caminha independente dos princípios subatômicos. Já se fez uma individuação ou individualização. Assim como elementos subatômicos, ou uma molécula já é independente da sua origem, que é o átomo, porque é um aglomerado de átomos. Assim como uma célula já é independente da sua fonte originária, átomos, moléculas, mas é um aglomerado de ambos. Mas agora é uma consciência que cinge os elementos para que não haja desintegração. Então, a luz, uma vez lançada, a luz cósmica em nossa direção, destaca-se e existe progredindo de per si no espaço, ou por si mesma, obedecendo uma lei, viajando nesse espaço sideral até chegar até nós. Então, chega do infinito, luz estelar, emanada milhares de anos antes, sem que saibais se a estrela que a originou sequer ainda existe. Então, aqui, por mais que a estrela não mais existe, dessa luz que está viajando em nossa direção, ela, por si, já é uma individuação independente da luz que a originou. Então, a luz, uma vez lançada, estamos falando da luz cósmica, não da luz do Sol, ou da luz estelar, pode ser a luz dos sóis, que são estrelas, mas tem a luz cósmica, a luz estelar. Então, uma vez lançada, que fala da luz estelar, que representa a luz cósmica, destaca-se e existe progredindo de per si, por si mesma, obedecendo às leis, no espaço, viajando em nossa direção, não a 300 mil km por segundo, porque essa é a do nosso Sol. Dependendo de onde ela veio, de qual estrela ela veio, pode ser a milhões de quilômetros por segundo ou a trilhões por segundo, dependendo de onde ela veio. Então, chega do infinito. Então, imagine onde é esse infinito, do imensurável. Então, essa luz estelar, que aqui, embora falamos estelar, é a luz cósmica, que veio da fonte geratriz. Então, emanada milhares de anos antes de uma estrela que representa essa luz coagulada, essa luz como fonte geratriz, sem que saibamos se a estrela que a originou sequer ainda existe. Talvez ela já passou por um processo do dinamismo transformador e de uma estrela de hidrogênio, por exemplo, já é uma estrela anã, uma estrela de nêutron somente. E o som continua, avança e chega, quando a causa das vibrações já está em repouso. Se as formas de energia, uma vez geradas, sabem existir no espaço pelo seu próprio princípio, que é de per si, na vida, a autonomia é completa. Então, aqui só está fazendo uma retrospectiva do que falamos antes. E o som, além dessa energia, que ela traz um som da explosão, às vezes, dessa estrela, até chegar até nós, e o som continua. Avança e chega juntamente com essa luz que está vindo. Quando a causa das vibrações já está em repouso. A estrela já morreu, já cessou o movimento, mas o som está vindo. Lembra quando você bate o machado numa árvore a tantos metros de distância? O machado já parou, a árvore já caiu, dependendo da distância, agora que está chegando o golpe do barulho desse machado.
Então, se as formas de energia, agora voltou a esse estado de energia que está viajando em nossa direção, uma vez geradas, imagine os neutrinos, imagine as formas dessa expressão dessa energia. Se ela sabe existir no espaço pelo seu próprio princípio, que é o princípio de evolução do micro ao macro, então na vida biológica, a autonomia é completa. Já tem esse estágio, essa instabilidade consciencial, e simplesmente nesse trajeto da explosão da estrela até chegar até nós, ela não dissociar-se. Então ela foi coagulada e está vindo em nossa direção como onda ou partícula, dependendo de como se olha ou daquilo que se compreende. Posto que Albert Einstein, matéria é energia coagulada e energia é luz, é matéria dissociada. Então aqui por isso vemos já a autonomia num organismo unicelular, de gerar e gerenciar o seu próprio contexto consciencial. Como são parentes, pela comunidade de origem e pela afinidade de caracteres, as formas químicas e depois as formas dinâmicas, energias físicas e psíquicas, de igual modo, são parentes entre si as formas de vida, a vida biológica como um todo, pela gênese e pelos caracteres que originaram-se da luz, todas fundidas com todos os seres existentes, da origem da vida até onde se encontram e rumando para o imensurável, quer sejam orgânicos e inorgânicos, numa fraternidade universal. Então, como são parentes todos esses elementos do princípio inteligente ao protótipo humano a caminho da angelitude, como são parentes pela comunidade existente como uma família, comunidade de origem, originou-se de uma estrela ou do psiquismo divino, e pela afinidade, de acordo com as experiências e as necessidades da consciência em construção, a afinidade de caracteres, cada um fazendo o seu papel dentro de um contexto, no átomo, nêutron, próton, elétron, fóton, as formas químicas, átomos, moléculas, e depois as formas dinâmicas, de igual modo, são parentes entre si, as formas de vida. Então, as formas químicas, as formas de vida, as formas que geram a consciência também. Então, pela gênese e pelos caracteres, pelos aprendizados, pelas experiências, todas fundidas. O ser psico, bio, físico, moral e espiritual, com todos os seres existentes nesta unidade e no entorno, porque tudo está em conexão. Quer sejam orgânicos, se nutrindo dos inorgânicos, ou considerado inorgânicos, numa fraternidade universal. Então, nós podemos perceber os seres orgânicos, no caso o reino vegetal, se valendo dos inorgânicos, no caso o mineral. Mas na fronteira do mineral para o vegetal, já vemos um ser híbrido. Ele ao mesmo tempo é minério e está chegando na vida em movimento, que são vários espécimes de vírus que está fazendo esse processo de transição. E na maioria deles, nesses estágios, segundo a mestra em biologia Pamela Ulho, de Resende, Rio de Janeiro, eles não têm ainda o DNA, mas o RNA. Mais avançados e transformados, eles já vão possuir o seu DNA rumando para o universo das bactérias, dos micróbios, dos vermes e etc.
Então, irmandade substancial, todos somos irmãos. Constituída de igual matéria, psiquismo divino, a matéria de origem. Idêntico modo de ser, tudo cresce e evolui do micro ao macrocosmo. Do mesmo objetivo a atingir, do átomo ao anjo ou do átomo ao imensurável. Fraternidade a que se deve a possibilidade de convivência. Sem auxiliarmos-nos mutuamente, não há evolução. Simbiose universal e de todas as trocas de vida que são sua condição. Então vamos entender melhor. Então, além de termos a mesma origem, sabermos que somos parentes, seres orgânicos e inorgânicos, seres espirituais com orgânicos e etc. Essa irmandade substancial, a substância ou o amor substância, os elementos recém-saídos do psiquismo divino formando esse elemento que nós chamamos a matéria-prima do cosmos. Então, a irmandade substancial, elemento substancial, conceptual, primitivo, constituída de igual matéria, porque é feito de espíritos de átomos primitivos, idêntico no modo de ser, a lei é única para reger todos os comportamentos, do mesmo objetivo a atingir, do micro ao macrocosmo, tudo cresce e evolui. Fraternidade é uma lei onde os mais cultos ensina ou emprega os menos cultos, a que se deve a possibilidade de convivência. Sem isso não há convivência, se eu não me dispor a assimilar e instruir o outro. Simbiose universal, o que é isso? Onde dois seres ou mais se unem e nesta união e permuta, ambos ou todos crescem, rumando para esse imensurável. E de todas as trocas da vida biológica a outros estágios. Então, a vida biológica, a vida psíquica, a vida espiritual, e hoje sabemos que tudo é vivo desde a origem, que são sua condição. Todos somos expressões de Deus. Deusinhos, hoje construtores de átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas e corpos, mas somos matéria-prima para quem está construindo mundos. Porque todos os seres humanos, pré-humanos, animais, vegetais, minerais e outros, estão servindo de matéria-prima para o Cristo construir e governar o nosso orbe terrestre. Os cadáveres da matéria já solidificada e sem vida própria, não tem uma consciência para geri-la, de formação química, lançados e sustentados nos espaços pela gravitação, inundados de radiações de toda a espécie, são apenas o sustentáculo de formas de existências ou de existência mais alta, de existências mais altas. Só lhe faltou um S. Tranquilo por aqui? Quando morre o nosso corpo, para onde vão as energias? Participar da formação de outros corpos. Quando um buraco negro suga um sistema solar, uma constelação e até uma galáxia, ou um planeta somente, o que está em condição de atravessar por esse chakra gigante, por esse centro de transformação, e transformar-se de algo puramente humano em algo mais espiritualizado, e o que não conseguiu atravessar o portal fica para trás. E como se fosse um corpo dissociado em elementos atômicos moleculares, e é o que ele está falando aqui, os cadáveres da matéria
seja de um planeta ou coisas menores, ou até maiores, já solidificada em forma sólida, só que sem vida própria. Não tem o direcionamento como vida orgânica. Então, de formação química, átomos e moléculas, lançados e sustentados nos espaços pela gravitação, que limita o espaço à função, inundados de radiações de toda espécie. Lembra? Radiações, radioatividade, radiações, luz, calor, eletricidade. E agora, esses seres que já estiveram na vida orgânica, agora são nutrientes para que outro processo possa iniciar. Então, são apenas sustentáculo de formas de existências mais altas. De formas de existência mais altas, essas formas. Creio que aqui está certo. Então, sustentáculo de formas. Então, essas formas têm uma existência mais altas, essas formas. Então, da eletricidade, a forma dinâmica mais madura, que veio da radioatividade, radiação, luz, calor, etc., até chegar na eletricidade. Então, numa nova grande curva da evolução, nasce e veremos como vida, a vida. Então, ela morre nessa forma e renasce como vida. Então, matéria organizada como vida, ou seja, retomada num turbilhão ainda mais alto. Aqui nós vemos um outro degrau a partir do que vimos aqui. Então, esses corpos que morreram solidificados, sustentados pela gravidade, servindo de sustentáculo para novas criações. Então, da eletricidade a forma mais dinâmica, mais madura, da forma dinâmica mais madura, numa nova grande curva da evolução, Já houve um processo de evolução até o plano biológico, a desintegração das formas. Agora nasce e veremos como a vida. Inicialmente, a vida. Então, esses seres não precisam passar pelos estágios anteriores. Eles saíram da vida, vai participar da formação de outros corpos semelhantes de onde saíram. Ora, a matéria organizada como vida, ou seja, retomada num turbilhão ainda mais alto. Vamos supor que eles antes eram vida no reto, dentro do sistema digestivo, lá no intestino grosso. Agora já passa para uma parte superior desse intestino grosso. Se estava no ápice do intestino grosso, desintegra-se, morre e pode nascer no intestino fino. Depois, na parte do duodeno, estômago. Aí nós vamos ver já o esôfago, até chegar no ápice, no paladar, na boca. E depois, se morreram nesse estágio, já nasce nos mais primários estágios do sistema respiratório e assim sucessivamente. Então, a vida, pequena centelha na origem, como princípio inteligente do universo, ou uma célula, ou um ser unicelular, na qual continua a expansão evolucionista do princípio nuclear e atômico dinâmico, que é a onda, numa forma cada vez mais complexa de coordenação de partes. Dentro de um átomo, nêutron, próton, elétron, fóton. Dentro de uma célula, átomos, moléculas, etc. Dentro de um órgão, átomos, moléculas, células, tecidos, etc.
e não apenas de coordenação de parte, de especialização de funções dentro do contexto, de organização de unidades e, além de unidades, uma célula, e de coletividade, várias células formando tecidos, por exemplo. A vida que está acontecendo nesse dinamismo, cuja substância, cujo significado, objetivo e produto é a criação da consciência, que é simbolizado por esse caractere, que é o espírito, ou aqui traduzido esse caractere em letras garrafais. Então, voltando, partimos da eletricidade, construindo um campo mais alto nesse turbilhão da própria vida. E agora a vida, que é uma pequena centelha na origem, quer seja como átomo primitivo, como mônada, que nós sabemos que tudo é vivo, ou aqui no reino biológico, ou melhor, no reino vegetal, começando como um simples ser unicelular. Então, pequena centelha na origem, na qual continua a expansão evolucionista do princípio nuclear e atômico, dinâmico, compondo essas moléculas para gerar essa célula, esse ser unicelular, numa forma cada vez mais complexa de coordenação de partes. Célula vegetal, célula animal, pré-humana, humana. De especialização de funções, que em cada um desses reinos tem funções e especializações diferentes. De organização de unidades. Precisa unidades diferentes. E de coletividades para compor esses processos. Por isso que o músculo cardíaco necessita de princípios que vai servir como átomos e moléculas, como elementos nutridores, tem que ter ou passar pela coordenação como partes, porque vão ser partes integrantes desses átomos, dessas moléculas, desses tecidos, compondo esse órgão. De especialização de funções, não adianta comer uma cenoura e ela não vai ter os nutrientes para o coração. Elementos direcionados para cada órgão e para o corpo como um todo. De organização desse todo. A célula não trabalha mais para ajudar a sua irmã, trabalha pela harmonia do todo. Temos que dar condição a ela de trabalhar pela harmonia do todo. E, ao mesmo tempo, como unidades coletivas em atividades. Então, unidades e de atividades nesta coletividade, formando tecidos, órgãos, sistemas. Então, a vida, cuja substância, como essa centelha que surgiu desde a origem dos princípios unicelulares, ou dos elementos considerados orgânicos, ou, no nosso caso, desde o psiquismo divino, cujo significado dessa vida, cuja substância que vai compor essa vida, o significado dessa vida, o objetivo dessa vida, e o produto de tudo isso trabalhado por esta vida, com a sua substância, com essas forças, com essas partes, com essa especialização, com essas funções, o significado de todo esse trabalho, o objetivo de todo esse trabalho, o produto de tudo isso é a criação da consciência, a transformação da energia física em psi e a energia psi em virtudes, que é o espírito individualizando-se. Aqui esse espírito já seria com E maiúsculo, mas por respeito ao autor, deixamos como está na obra. Porque se fosse o espírito aqui com E minúsculo, se ele estivesse falando do princípio inteligente, ele, o princípio inteligente, é essa pequena centelha. Vai começar aqui, com E minúsculo, mas aqui, em realidade, é o espírito com E maiúsculo, que está se formando. Como Hernando Guimarães Andrade narra em Psiquântico, que nós já falamos. E da primeira célula se iniciará
através de miríades de formas, de tentativas, de fracassos e de vitórias, a lenta conquista que gradualmente triunfará no homem e dele, hoje, lança-se para as últimas fases do terceiro período de vossa evolução. O terceiro período aqui é o período da individualização da alma, na confecção, mais tarde, do espírito em si. Pode perceber que se resume na conquista da superconsciência. Agora é o âmago do espírito com E maiúsculo. E na realização biológica do reino de Deus, que é a superconsciência. Ou seja, é o menor construindo o maior. Então, e da primeira célula, desde a primeira célula, do mesmo instante dessa centelha biológica, se iniciará através de miríades de formas. Imagine a quantidade de células compondo o corpo. Para Deepak Chopra, 600 trilhões de células humanas. Para um dos autores de obras para a maçonaria, 200 quintilhões. Mas mesmo 200 trilhões formam apenas 10% da massa do nosso corpo. O resto são vírus, ultravírus, bactérias, micróbios, vermes que sustentam esse corpo. E eles são constituídos de moléculas, de átomos e subdivisões. Então, e da primeira célula se iniciará através de miríades de formas, dentro das células, organelas, etc., de tentativas de todos esses elementos, de toda essa comunidade, de fracassos nessas tentativas de especialização e de vitórias, de acertos. E aí começa a lenta conquista que gradualmente triunfará do elemento bion, que organiza e mantém a vida, para o perceptum, percepção e memória, triunfará no homem como inteligência e consciência, aqui na alma, e dele o homem, a personalidade, trabalhando esses valores, lança-se para as últimas fases do terceiro período de vossa evolução. As últimas fases é o que nós chamamos de virtudes. Virtudes que se resumem na conquista da superconsciência, que é um aglomerado de virtudes, e na realização biológica do reino de Deus. Biológica porque é um ser vivo. Ele tem forma e função. Todos os seres são vivos, desde a matéria original até o imensurável. São organismos vivos como o universo, o cosmos, também o é. E terminamos o segundo módulo, ou o segundo tópico. Indo para o último, Lei das unidades coletivas. A gente avança um degrau dentro do que já foi mostrado. O pequeno organiza-se no grande. O grande é constituído do pequeno. Então, nêutrons, prótons, elétrons, formando o átomo, liberando fótons, que é como se fosse a superconsciência do átomo, ou a consciência diretora do átomo. Então, o pequeno organiza-se no grande. Então, esses elementos subatômicos ou intratômicos aqui, organizando-se no átomo. Ou elementos subatômicos nesses elementos intratômicos. Prótons, nêutrons e elétrons. E agora, o grande é constituído do pequeno. Pode imaginar-se o átomo ou uma molécula composta de átomos. Células compostas de moléculas. Ou células compostas de organelas, que são compostas de moléculas e de átomos. Tecidos compostos de células. Órgãos compostos de tecidos. Sistemas compostos por órgãos.
corpos feitos de sistemas e tudo mais. A série das espirais, naturalmente, é ilimitada. Limitada a essas séries. Cada movimento é decomponível e multiplicável ao infinito. Propriedade de todos os fenômenos, mesmo permanecendo idêntico seu princípio. Pode tomar água que aí vai dar um nó na cabeça. Na minha, não na de vocês. Então, a série das espirais. Agora, do zero ao imensurável, do micro ao macrocosmo. Lembra do poema Evolução em nosso primeiro livro? Das origens da vida à sua mais alta expressão. Então, a série das espirais, que vai formando esses estados de consciências cada vez mais amplos. Naturalmente, essas séries, que são ilimitadas, em cada movimento, ela pode ser decomponível o próprio movimento. Vamos dar um exemplo. O chakra tem vários movimentos. A Terra tem 16 movimentos mais conhecidos. Não é só rotação e translação. Então agora imagine no chakra coronário um movimento no sentido horário. Vamos falar só desse. E esse movimento pode ser decomponível, porque ele é formado por 972 movimentos menores. Partes menores compondo esse átomo. Então, agora, cada movimento é decomponível e eu posso multiplicar esse que foi decomposto, aqui, por uma fração, porque esta fração contém o todo, e multiplicável ao infinito. Porque não tem fim. A gente chama de infinito negativo, disso que foi composto até o infinito negativo, porque não tem fim, ou para o infinito positivo. E o que eu estou decompondo? Propriedade de todos os fenômenos que aconteceram na experiência dessa espiral, desse contexto. Mesmo permanecendo idêntico seu princípio. Porque se eu tirar uma semente de uma árvore, o material genético é idêntico à da árvore que deu origem à semente. Ou aqui no caso da centelha que deu origem à vida. Porque se pegar um princípio inteligente e pegar o espírito, se eu fracionar o espírito, decompô-lo ao infinito, a menor partícula que vai ser o princípio inteligente, ou o espírito com E minúsculo, vai ter a mesma forma do espírito com E maiúsculo, porque é um aglomerado de seres menores compondo os maiores. Ou ser humano, semelhante ao Cristo, que é semelhante, pelo menos na essência consciencial, ao Supremo Arquiteto. Eis a síntese máxima dos movimentos fenomênicos. O processo avança por um movimento interno de íntima autoelaboração, que liga e une no modo indissolúvel e compacto o infinito negativo ao infinito positivo. O micro no macro. E o micro contém o macro, e o macro é feito do micro, ou é constituído do micro. Então, Deus e o Cristo estão inteiros no micro, para transformarem esse micro no macro. Então, eis a síntese máxima dos movimentos fenomênicos, de tudo que nós falamos até agora, da origem da vida até o ser humano, principalmente nesse caso.
Então o processo avança por um movimento interno. Por que é de dentro para fora? Porque Deus está inteiro na menor partícula. É Deus que está nascendo dentro da menor partícula e assim das unidades coletivas. Por isso esse crescimento se dá de dentro para fora por ser Deus expressando por nosso intermédio. E ao mesmo tempo, de dentro para fora, quando eu venho como uma fração do meu próprio espírito. Vim como um ponto de autoconsciência pura do âmago da consciência, do reino de Deus em si. Vim para interagir com outros e voltar com mais elementos para a expansão da consciência. Então o processo avança por um movimento interno de íntima autoelaboração, nêutrons compondo prótons que compõem os elétrons que transmutam-se em fótons, construindo a consciência do átomo, que liga e une num modo indissolúvel, não tem como dissociar, e compacto, essa unidade compacta como um ser, o infinito negativo do princípio inteligente do universo ao infinito positivo, que é o Senhor Supremo do próprio universo. Um mecanismo de exatidão matemática dirige toda a criação, com a simplicidade de um princípio único e alcançando uma complicação ou uma complexidade que vos atordoa, porque não dá para imaginar certas situações. Eu vou dar um exemplo. Ficar bem pertinho de você. Tomou água? Então respira fundo. Pense numa célula menor do corpo, no sentido de células que compõem os tecidos, no caso o tecido sanguíneo, uma hemácia. Imagine dentro dela 280 milhões de moléculas. E segundo a ciência atualmente, para cada molécula 280 milhões de átomos. E aí você vai chegar a essa situação que nos atordoa. É a célula mais simples, nem consciência possui, porque ela extirpou o próprio núcleo quando a célula-tronco transformou-se nela. Então, um mecanismo de exatidão matemática dirige. Então, a consciência está conduzindo isso e de dentro para fora é o próprio Espírito, que é o Deus desse corpo, ou o próprio Senhor Supremo. E se ele dirige toda a criação, nós estamos falando de Deus. Se é toda a nossa criação, estamos falando da nossa consciência profunda. Com a simplicidade de um princípio único, porque se comporta como um, somos um. Tanto Deus cósmico quanto Deus Espírito. E alcançando uma complicação ou uma complexidade que nos atordoa, só de imaginar quando estamos mastigando alguma coisa, sabendo que esta coisa que está sendo mastigada está sendo dissociada de forma de uma maçã, por exemplo, para desmembrar os seus tecidos, desmembrar as suas células, desmembrar essas células em moléculas, as moléculas em átomos, e esses átomos, às vezes, em subdivisões, para que nós possamos agora analisar desde os mais pequeninos seres quem realmente o nosso corpo necessita e de quê? Qual átomo necessita dessa dissociação atômica desse universo maçã? Qual o elemento atômico esta molécula precisa que está presente nessa maçã? Qual o elemento... E aí vamos dando asas à imaginação. Nunca será absorvido uma célula inteira, nem uma molécula grande. O que as nossas microbilosidades no intestino delgado absorvem é apenas moléculas menores para serem decompostas no universo do fígado, em
partículas menores que são os átomos e partículas subatômicas, posto que quem fica em nosso corpo, na realidade, é a essência consciencial do próprio átomo, segundo Ramatiz. Um mecanismo de exatidão, como nós já falamos, vou repetir, de exatidão matemática, tudo tem um número, uma expertise, uma função e etc. E agora essa consciência que nasceu da promoção disso, está dirigindo toda a criação de um átomo, toda a criação de uma molécula, célula ou toda a criação de Deus. Com a simplicidade de um princípio único, o átomo se comportando como um, a molécula se comportando como um, a célula, o tecido, o órgão e assim por diante. Algo que nos atordoa. Tudo se compenetra, coexiste, tudo a cada instante equilibra-se, tudo do mínimo fenômeno até a criação dos universos encontra em cada ponto sua justa expressão. Respira fundo. Então tudo se compenetra, tudo está inteiro na sua ação. Você está compenetrado, está inteiro ali na sua função. E tudo coexiste, porque coabita com outros seres dentro de algo maior. E além disso, tudo dentro desse algo maior que está coexistindo e compenetrado nas suas funções, a cada instante busca o equilíbrio, ou equilibra-se pela presença de seres menores compondo e recompondo a sua realidade, ou seres maiores dirigindo o seu universo consciencial. Tudo, do mínimo fenômeno, da mais ínfima partícula, da mais ínfima experiência, até a criação dos universos, encontra em cada ponto. Cada um de nós vamos passar por todas as experiências e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas. Tudo vai encontrar em cada ponto onde se encontra sua justa expressão. Estou aqui, a minha função é esta. Como a nossa função aqui, relembrado por Lúcia Helena Galvão, falando de Platão, 3 coisas: o bem, o belo, o justo. Vamos lá. A série de unidades coletivas pelas quais as unidades menores se organizam em unidades maiores e a tendência à diferenciação que a elevação produz compensam-se em reorganizações mais amplas, de tal forma que a autoelaboração não desagrega nem pulveriza, mas consolida a estrutura do cosmos. Corresponde aqui à série dos ciclos múltiplos. E nossa Terra está passando por um final de ciclo. E será que é só ela? Ela faz parte do sistema solar. O todo, o seu crescimento se dá para a evolução das partes. Se a Terra está avançando um degrau, o nosso sistema solar, pela evolução de todos os orbes, também. Ela não está crescendo a esmo sozinha, obedece a esta gerência consciencial do Logos solar, ou do Cristo que governa o sistema solar. Então, há a série das unidades coletivas, pelas quais as unidades menores se organizam em unidades maiores, e a tendência à diferenciação que a evolução produz. Nós vemos, além dessa série das unidades coletivas,
pelas quais as unidades menores compõem as maiores. Então nós vamos vendo a evolução das menores dentro das maiores, a evolução das maiores compondo outras ainda maiores. Tudo isso está se organizando em unidades cada vez mais amplas, e a tendência dessas micro-unidades às macros, a diferenciação, cada um se especializando dentro de suas funções, dentro do seu ponto, dentro do seu quadrado, que a evolução produz, tudo cresce e evolui. E vão compensando-se, porque vai acontecendo reorganizações mais amplas, átomos se tornando mais belos e mudando de hidrogênio para o hélio, do hélio para carbono, e vai indo até chegar nos elementos radioativos. Mas se for moléculas, idem, células, tecidos, órgãos, sistemas, corpos. Então, de tal forma que a autoelaboração, porque se dá de dentro para fora, a semente desabrocha a sua consciência de dentro para fora e não desagrega nem pulveriza, nada se perde, tudo se transforma. Então não desagrega no sentido de desaparecer-se de Deus, o ser dos seres, a alma do universo. E nada é pulverizado, mas tudo se consolida na estrutura do cosmos. Dentro do cosmos, dentro de Deus, nada se perde, tudo se transforma. E corresponde aqui à série dos ciclos múltiplos, não só de humanidades, de orbes, de sistemas solares, de constelações, de galáxias, de universos, de dimensões e etc. Cada individuação é um ciclo. Se tudo que existe constitui uma individuação, em seu aspecto estático como forma, compõe um ciclo em seu aspecto dinâmico de transformação do que está dentro dessa própria forma. Então, cada individuação após a individualização, que é o aperfeiçoamento de um grupo consciencial, é um ciclo. Nascimento, experiência e morte daquela forma. Se tudo o que existe constitui uma individuação, uma aglomeração consciencial em seu aspecto estático, a forma. Imagine a forma do meu corpo, olhe para o meu corpo. Parece estático, não parece? Mas imagine o dinamismo que está acontecendo dentro dele dessas transformações. Vai compor um ciclo do nascimento à morte. Seu aspecto dinâmico de transformação, mesmo morrendo a forma, vai continuar acontecendo. Na infinita variedade do caso particular, tudo reencontra sua unidade. O princípio único que irmana todos os seres do universo. Como se saíssemos de um ponto dessa unidade, Deus ou da nossa própria consciência, fazemos um percurso, não vamos ser pulverizados, nem dissociados da nossa consciência, porque permanecemos conectados por fios tenuíssimos e encontraremos de volta essa consciência. Só que para reencontrá-la eu preciso aglomerar seres para compor uma realidade que sou eu como fração, chegar lá como uma alma constituída e não apenas constituída, sublimada. Quanto mais busco compreender essa essência de onde vim e viver sob sua égide, mais rápido me aprimoro e mais rápido eu chego de volta ao ponto de onde saí. Saí de Deus em mim e a Ele retornarei. Só não tem como sair do Deus cósmico a Ele retornar porque não tem um outro Deus. Ele é o absoluto. Então, na infinita variedade dentro da unidade macro, no caso particular Deus, tudo reencontra sua unidade.
ou no micro, como eu falei, do espírito. Então, o princípio único que irmana todos os seres do universo. Esse princípio único é Deus. Só Ele é único. Nós somos variedades dentro dessa unidade. Assim como cada individualidade maior é produto orgânico de individualidades menores, assim cada ciclo maior é produzido em seu desenvolvimento pelos ciclos menores. Esses ciclos, nascimento, experiência e morte das formas, ou no contexto onde estamos. Então, assim como cada individualidade, agora a individualidade aqui como o espírito com E maiúsculo ou qualquer unidade que vocês imaginar que é composta de coisas menores. Então, assim como cada individualidade, quer seja um átomo composto de elementos subatômicos, moléculas de átomos, células de moléculas e assim por diante. Então, cada individualidade maior é produto orgânico de individualidades menores. Então, organicamente falando, ela é feita de unidades menores. Assim como cada ciclo, dentro dessas experiências, desses elementos que compõem o ser orgânico, é produzido em seu desenvolvimento pelos ciclos menores que acontecem, se for dentro de uma célula, do que está acontecendo dentro das moléculas, dentro dos átomos, elementos subatômicos e assim sucessivamente. A evolução do conjunto só pode obter-se por meio da evolução de suas partes componentes. Processo de maturação íntima e profundo. Respirou fundo? Porque vai doer. A evolução do conjunto só pode obter-se, só tem uma condição, por meio da evolução de suas partes, componentes. Somos a soma de tudo que nos antecede. Processo de maturação íntimo e profundo. E agora, se eu recuso, porque eu sou a soma da força mecânica que rege o mineral, segundo a questão 585 da obra O Livro dos Espíritos, a sensibilidade que rege o vegetal, o instinto do animal, a razão do pré-humano, e assim a intuição no homem a caminho da angelitude. Se eu sou a síntese, se ninguém vem ao Pai senão por mim, todos os elementos minerais vão passar pelo processo de decomposição e reordenação no universo vegetal em mim. Eu sou natureza também. Todos os elementos vegetais vão morrer e renascer até formar as consciências animais em mim. E assim, as pré-humanas, humanas, angélicas. E não tem como evoluir. Ou interrompemos uma forma e a transformamos e adequamos para o salto quântico para a promoção, ou vamos esperar ela morrer, dissociar-se, ficar como elementos sustentados pela gravitação aqui no universo, nesse oceano de fluidos, e chegar pelos nossos universos da respiração, da pele, de vários mecanismos, que de interromper um pé de alface e fazer a promoção pode levar uns instantes. Se o pé de alface se decompor pela morte natural, até chegar a nós pode levar séculos ou milênios. O animal, milênios ou milhões de anos. E assim sucessivamente. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós somos alimentos para seres maiores. Dentro de unidades maiores,
Jesus nos disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se permanecerdes em mim, eu os podo, como se cortasse as nossas arestas, para que permanecendo em mim, floresçam e produza frutos. Fora de mim, nada produzireis. Por isso, nesse processo de ascensão consciencial, nós vemos vários orbes formando um corpo maior, que é um sistema solar. Vários sistemas solares formando um corpo mais amplo, uma constelação menor, que vai formar uma maior, que vai formar uma galáxia, que é um ser gigante dirigido por um Cristo, e Cristos menores nas constelações maiores, outros nas menores, outros nos sistemas solares, outros em cada orbe, dentro do orbe, cada reino, subdivisões até chegar em nós. Tudo cresce e evolui. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão morrer e participar de todas as experiências em todos os quadrantes desse universo sem fim. Pense o que quiser. É fácil passar uma encarnação inteira negando-se receber os filhos de Deus. E depois nascer com leucemia e com outros problemas, por negar-se, na desculpa, não vou matar os meus irmãos menores. Mas tudo é vivo. A luz é viva na sua expressão mais simples. E tudo é feito à base da luz. Então, o que é que não morre e renasce? O morrer e renascer é desagregar-se numa forma para se aprimorar e aparecer em outra. Mas para quem não tem olhos de ver, se assombra e se espanta com Chico Xavier, carnívoro, e com seres veganos ou vegetarianos, nada contra, com comportamentos totalmente em desacordo com aquele que se dizia ou que se afirmou carnívoro e mostrou que necessitava da carne para o equilíbrio do seu corpo. Do contrário, ele não mais se nutria da. Então, a evolução do conjunto só pode obter-se por meio da evolução das partes componentes desse conjunto. Isso só se dá a evolução por morte e renascimento. Todo o processo de transformação é morte e renascimento. Morrer o orgulho para nascer a humildade. Processo de maturação íntimo e profundo. Então, se pegarmos um átomo, nós vamos dissociá-lo em suas partes e vamos buscar a essência condutora do próprio átomo, que não está só nos fótons, está ainda sem promoção nos elétrons, está nos prótons, está nos nêutrons. E com esses elementos mais hábeis e sutis desses estágios, em decompondo uma porção de átomo, nós podemos formar átomos mais evoluídos com os elementos dissociados destes, que é o que faz o nosso corpo. Nem tudo que comemos fica no corpo. O corpo seleciona os elementos de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua expertise, de acordo com o nosso estado de consciência. Nós podemos comer ou trazer para o corpo os mais belos espécimes, se estivermos descompensados nas frequências e vibrações, expulsamos todos e vão ficar no nosso corpo que condiz com o que estamos pensando, sentindo, falando e vivendo. É a lei, não tem como mudar. Em cada nível, a qualquer distância, o mesmo princípio, idêntica construção orgânica, idêntico processo evolutivo, idêntica conexão funcional. E agora? Falei um monte de besteira na tela anterior? Em cada nível consciencial. Não falou o quê? A qualquer distância
que estamos entre nós e esses níveis. É sempre o mesmo princípio, os menores compondo os maiores e sendo compostos por seres menores ainda. Idêntica construção, não tem diferença. Idêntica construção orgânica e inorgânica também. Idêntico processo evolutivo, tudo passa pelo mesmo ponto do micro ao macro. O mesmo caminho, a mesma estrada, o Cristo. Idêntica conexão funcional. Só imagine, o Cristo é a consciência que governa o nosso orbe planetário, a Terra. No nosso caso aqui. Agora tente imaginar. O que é que está acontecendo dentro da Terra? Guerras? Traga para o seu corpo. O que está acontecendo dentro do seu corpo agora? Procure pensar. Procure raciocinar. Indagar. Pense um pouquinho. Só respira. Quantos seres você assimilou do elemento ar? Como se tirássemos um pedaço de alguém para trazer para o nosso cenário. Quantos seres morreram dentro de ti e foram convidados a retirar-se no processo de expiração? Em inspiração entrou uma infinidade de seres que vão morrer na forma para renascer num outro estágio dentro de ti. E quantos foram convidados a retirar-se do seu universo para refazer o caminho por onde passou, porque não alcançou a roupa nupcial para permanecer em nós. Imagine o equilíbrio entre vírus, bactérias, micróbios e vermes com nosso sistema imune, guerras fratricidas. Imagine o processo de suicídio celular, a autofagia e outros processos de canibalismo entre nós. A apoptose, que é o suicídio celular, a autofagia, moléculas menores comendo, sendo alimento de maiores, e depois a gente acha bonitinho o jejum intermitente. Eu estou matando moléculas menores, transformando-as em alimento das maiores. Nada contra, porque é um processo de morte e renascimento. Agora, qual tipo de alimento que eu estou trazendo para que os meus centríolos refaçam as organelas que foram mortas? Porque aí eu volto do jejum intermitente com o mesmo comportamento. Será que dá certo? Te garanto que não dá. Se eu estou parando de trazer elementos que não condiz com a expertise que eu necessito no meu corpo e quero maior leveza, eles vão ser triturados, transmutados, e quem ficará? Somente os que condizem com um novo processo ou propósito de vida. Agora, quais elementos eu vou trazer após o jejum que condiz com o novo processo de vida que eu programei? Os novos pensamentos, os novos sentimentos, palavras e atitudes. Porque, do contrário, é só modismos. Nós só vamos desequilibrar os nossos corpos. Vamos ficar sem comer 6 horas, 12 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas ou mais. E estão apenas morrendo, sendo expulsos, sem promoção de nosso universo. E quando retornamos, não mudamos o comportamento moral, espiritual, psíquico, emocional e físico. Por isso que temos que ter consciência do que estamos fazendo. Então não esqueça que em cada nível do micro ao macro, em qualquer distância que existe, porque se um fóton de um dos meus elétrons sair de um átomo meu e viajar para o Japão, eu permaneço ligado a ele.
tivemos uma experiência juntos, e isso chamamos de entrelaçamento quântico. Por isso nós estamos conectados com tudo que existe no universo. Então não existe distância para essa conexão. Sempre é o mesmo princípio, idêntica à construção orgânica e inorgânica também. Idêntico processo evolutivo, idêntica à conexão funcional, consciencial, espiritual e tudo mais. Como não existe individuação máxima nem mínima, assim também não há ciclo máximo nem mínimo, sem jamais ter fim. Então, nesse processo, não existe individuação máxima nem mínima. Porque eu posso evoluir perpetuamente, eu nunca vou chegar ao máximo a ser igual a Deus. Nem mínima, porque o infinito negativo também é um fato. Por menor que seja o processo, vai ter algo menor que eu desconheço. E sem jamais, mínimo e máximo, ter fim. Nem para o infinito negativo, nem para o infinito positivo. O sistema prolonga-se, multiplicando-se, subdividindo-se ao infinito, como nós falamos. O sistema prolonga-se, expande-se, multiplicando-se pelo número, pela expertise e etc., pelo nível consciencial, e ao mesmo tempo subdividindo porque passa por morte e renascimento e subdividindo ao infinito. E eu posso pegar um instinto, dissociá-lo em elementos menores, que são os hábitos, em menores, que são os condicionamentos, em menores ainda, que são os pensamentos e sentimentos dos quais originaram, e até chegar à origem conceptual. E depois recomeçar. Eu vou desmanchando uma forma até encontrar a sua origem, partindo do efeito até buscar as causas. Depois começar um novo processo com um novo formato. Nenhum elemento se perdeu, eu só desmanchei a máquina, vou aproveitar todas as peças e vou procurar aperfeiçoar a própria máquina. Por mais que sobre inicialmente peças, não serão perdidas porque participarão da composição de outras máquinas. A construção íntima do ser, a lei de sua transformação é independente da fase de evolução, mas é idêntica no microcosmo, tal como no macrocosmo. Então, essa construção íntima do ser, que nós vimos aqui o consciente construindo o superconsciente, e o que chamamos de íntimo em nós é o superconsciente. Então, a lei de sua transformação, de instinto em sensação, sensação em emoção, emoção em sentimento, sentimento em pensamento, inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, virtudes, componente do ser íntimo. Isso acontece independente da evolução do todo, pode acontecer das partes. Mas é idêntica no microcosmo, num ínfimo dessas partes, tanto como do macrocosmo, se observarmos com outra visão. Então, a lei das unidades coletivas pode, por isso, transportar-se do seu aspecto estático, que são as formas, ao dinâmico, que são o transformismo dentro das formas, e diz essa lei das unidades coletivas. Cada individualidade é composta de individualidades menores, que são agregados de individualidades ainda menores até o infinito negativo. Até o espírito em sua origem, se assim podemos dizer. Por sua vez, essa individualidade, que é composta de menores, etc., é elemento constitutivo de individualidades maiores, as quais são de outras ainda maiores, até o infinito positivo. Vamos dar um exemplo.
Nós somos individualidades, componentes do Cristo planetário, aquilo que governa o nosso orbe planetário. E, ao mesmo tempo, quantos seres menores compõem a nossa unidade consciencial. E o Cristo é componente, um ser que une-se a outros seres para formar o Cristo, ou o corpo, o universo, chamado Sistema Solar. Constelações menores, maiores, como eu já disse. Cada organismo é composto de organismos menores e é componente de maiores. A lei repetida em seu aspecto dinâmico, a lei dos ciclos múltiplos reza. Então, dentro desse propósito, cada organismo é composto de organismos menores e componentes de maiores. E a lei repetida para que isso se dê em seu aspecto dinâmico, a lei dos ciclos múltiplos reza ou determina. Cada ciclo é determinado pelo desenvolvimento de ciclos menores, que são resultado de desenvolvimento de ciclos ainda menores até o infinito negativo. Por sua vez, é a determinante do desenvolvimento de ciclos maiores, por sua vez, o são de ciclos ainda maiores até o infinito positivo. Agora, cada experiência dentro de átomo, que são ciclos menores, vai determinar o que vai acontecer na molécula. O da molécula na célula, da célula no tecido e assim por diante. E, ao mesmo tempo, o contrário, até o infinito negativo. Dentro de um átomo, os elementos que o constituem, os elementos intratômicos, subatômicos, infratômicos, até a origem conceptual. Cada individualidade, como cada ciclo, o que acontece dentro da unidade ou da individualidade, é produzida, cada individualidade, e definida pela unidade que a precede. Então, a consciência compõe a superconsciência, e essa consciência nasceu da inteligência, dos instintos, sensações, etc., e assim por diante. Então, cada individualidade, como cada ciclo, é produzida e definida pela unidade que a precede, forma e define a unidade superior. Moléculas de fósforo compondo os nucleotídeos, que compõem o RNA, que compõem o DNA, e assim sucessivamente. A organização, o desenvolvimento, o equilíbrio maior é constituído pela organização, pelo desenvolvimento, pelo equilíbrio menor. Isso aqui vale lembrar. Se a organização, o desenvolvimento, o equilíbrio maior do corpo é constituído pela organização, pelo desenvolvimento e pelo equilíbrio menor dos seus sistemas, a organização maior, os sistemas, pelo equilíbrio dos menores, os órgãos, o órgão pelo equilíbrio dos tecidos, os tecidos pelo equilíbrio das células, as células pelo equilíbrio das moléculas, essas pelo equilíbrio dos átomos. E se os nutrientes que você trouxe como átomos e moléculas estão desequilibrados? Não tem como equilibrar, o corpo adoece. E se não soubermos onde buscá-los para trazê-los para o nosso universo? Se uma folha for cair da árvore, morrer, se transformar em elementos para que nós possamos absorvê-los de outro modo, não é o mesmo ou não serão os mesmos elementos com sua vitalidade se colhêssemos no momento aprazado a folha com todo o seu vigor para trazer, assim como a proteína animal e qualquer outro estágio consciencial. Por isso o Cristo escolhe aqueles mais virtuosos do planeta para ser os guias da humanidade, os elementos mais nobres
em formas de alimento do sistema planetário ou do nosso orbe terrestre. E esses não vão escolher qualquer um para fazer parte direta do seu clã, e assim sucessivamente até o menor. Cada movimento constrói o seguinte, da mesma forma como foi construído pelo precedente. Cada ser equilibra-se num ponto da série, na hierarquia das esferas, que não tem limites. Então, cada movimento constrói o seguinte, cada pensamento, cada sentimento, palavra ou atitude. Vamos dar esse exemplo. Da mesma forma como foi construído pelo precedente. O pensamento nasceu das emoções, que nasceu dos instintos, e nós sabemos o processo até formá-los. Depois vão transformar-se em virtudes, que pensamento, inteligência, até chegar em virtudes compondo a consciência. Então, cada ser equilibra-se num ponto dessa série, como instintos, sensações, emoções, sentimentos ou forças menores ou maiores. Na hierarquia das esferas, onde me encontro, em qualquer esfera consciencial, que não tem limites, nem para o micro, nem para o macro. Isto, do átomo à molécula, ao cristal, à célula, à planta, ao animal, ao seu instinto, ao homem, à sua consciência individual e coletiva, à sua intuição, à raça, à humanidade, ao planeta, ao sistema solar, aos sistemas estelares, aos sistemas de universos, antes e além desses elementos de vosso concebível, do que foi falado, antes e além das fases de matéria, primitiva, energia e espírito. Ou matéria da escala estequiogenética, energia e espírito. Matéria densa, energia psi e espírito individualidade. E nesse cenário não tem como. Isso acontece no átomo. Só entra no átomo quem tiver a roupa nupcial ou disposto a transformar-se dentro dele, a morrer e renascer. Só entra na molécula o átomo que está em condição com o que ela necessita ou disposto a transformar-se no que ela necessita. Ao cristal, essa molécula para participar com outra molécula para a formação de um cristal de acordo com a consciência que vai ser formada no cristal ou no que já existe para reger essas moléculas. Ou essas moléculas no cristal de água ou de outros cenários para a formação da célula. Só entra o que condiz com essa unidade ou os elementos condizentes para a construção dessa unidade. E assim da célula à planta. As células vão se unir para compor o universo planta ou a planta existente só vai absorver os elementos para a formação das células que condiz com a sua harmonia. Assim, no corpo do animal, vai escolher os vegetais, os animais que são, entre aspas, vegetarianos, vão trazer os vegetais necessários e assim até transformar-se no instinto. E o instinto é um ser dentro do animal. Então chegou o ápice do animal, a consciência macro desse animal, o instinto, entre aspas. Quando chegou no homem, a sua consciência individual, depois a consciência coletiva desse homem, depois a intuição que está representando a superconsciência, depois a raça, a humanidade. E aqui quando fala coletiva está falando do seu universo individual, a consciência individual, eu, a consciência coletiva, as minhas várias almas, a intuição que coordena essas almas todas,
por intermédio do Cristo interior, depois vou para a raça humana, a humanidade, e tudo isso para permanecer no planeta que está passando por um ciclo agora, chegou no final do ciclo, só fica quem tiver a roupa nupcial. Por isso, pelas catástrofes, por todos os meios, não ficarão um só que não condiz com a nova ordem de fato. Todos os seres que pensam que estão usando equipamentos, isso, aquilo, fazendo, provocando enchentes, isto, aquilo, são instrumentos de Deus sem o saberem. Porque Deus é a suprema onipotência, a suprema sabedoria, a inegável onipresença. Ele está na cena, ele pode mudar qualquer coisa. Então, enquanto esses seres pensam que estão dominando a humanidade, estão servindo de instrumentos, porque nada acontece, nenhuma folha se cai, nenhum cabelo da cabeça, sem que Deus saiba e permita. Depois, para o sistema solar, porque ele também está crescendo, aos sistemas estelares, aos sistemas de universos, todo o mesmo processo se dá. Antes e além dos elementos do nosso concebível, tanto os universos, aquém dos universos, além dos universos e antes da matéria densa, da energia psi e do espírito que está indo no que nós chamamos de composição da consciência individual. Eis que processo de íntima autoelaboração deve à evolução. Nenhuma força age nem intervém do exterior, mas tudo existe no fenômeno e tudo caminha por síntese progressiva. Então veja a profundidade disso. Eis a que processo de íntima autoelaboração deve à evolução. Evolução das partes. Então nenhuma força dentro desse processo de autoelaboração age nem intervém do exterior, vem lá do exterior intervir. Então, tudo existe no fenômeno, em nós, e é a transmutação do que está em nós que vai caminhar por síntese progressiva. A transmutação do que está no corpo biológico é que vai gestar o corpo perispiritual ou aperfeiçoá-lo. É a transmutação desse que vai gerar o universo mental. E é a transmutação neste que vai gerar a superconsciência e assim por diante. Finalizando, progresso e decadência cósmica se ressentem da evolução e do esgotamento atômico. Os extremos se tocam. A grande respiração do universo é dada pela respiração do átomo. Então, o processo de decadência aconteceu pelo desequilíbrio de um átomo. E a unidade vai decaindo, cosmicamente falando. Então, eles se ressentem porque a evolução ou o esgotamento do átomo. Então, vai ser o progresso pela evolução do átomo e a decadência pelo esgotamento do átomo vai acontecer. Então, os extremos de progresso e decadência se tocam. A grande respiração do universo é dada pela respiração do átomo. Então, o que acontece de promoção, tudo que entra no átomo, inspiração. Tudo que transmuta-se do átomo para fora dele, expiração. E no processo de promoção e evolução consciencial. Tudo que entra no núcleo atômico como nêutron, entrou, vai sair em expiração dentro do fenômeno, gera o próton. O próton nasceu desse expirar, desse hálito que saiu do nêutron.
como se fosse para ele. E agora ele vai expirar. E na expiração transmuta-se parte de si ou devolve, gera um elétron. O elétron gera um fóton. E agora a inspiração, a respiração dentro do próprio átomo é a promoção desses elementos até sair na periferia, formando a consciência. E a consciência é o magnetismo que vai organizar e manter a vida, que vai manifestar outras partículas de magnetismo ou o próprio gerado do átomo a partir da força nuclear forte e da força nuclear fraca. O processo, o dinamismo vai acontecer tanto para ordenação como pela transmutação dos elementos intra- e subatômicos. E aí, foi muito sofrido? Cansaram? Nem doeu. O que que nos aguarda para a aula seguinte? O conceito de criação e a gênese do espírito. Mais uma vez, por outro formato, outro caminho, começando uma outra espiral, falando dessas duas realidades. E a cada ciclo vai acrescentando um ponto no conto. Do átomo ao anjo, basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 7444 0770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou, não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.